Já está conosco o nosso convidado, o doutor Júlio Moraes Oliveira, ele que é professor e advogado. Doutor Júlio, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde, da Rádio Justiça. Muito obrigado por atender ao nosso convite e muito boa tarde para o senhor, doutor Júlio. Boa tarde, Walter. Boa tarde, ouvintes da Rádio Justiça. Como sempre, estou aqui à disposição de vocês mais uma vez. Obrigado ao senhor. Bom, um caso ocorrido aqui na capital federal, a gente gostaria de ouvir do senhor sobre se houve, claro, né, essa questão aqui acontecendo, não é nem se houve, até que ponto a pessoa que exerce, portanto, uma função entende que pode extrapolar, portanto, essa função. Seria, portanto, orientação da empregadora, alguma coisa nesse sentido, ou a pessoa foi mal preparada? Porque acontece o seguinte, as lojas americanas aqui da capital federal, que fica localizada na cidade da Ceilândia, fez com que um dos seus funcionários seguisse uma cliente que entrou na loja com uma sacola que ela tinha feito compras numa outra loja, entrou, olhou, não quis levar nada, saiu, e o funcionário dessa loja americana a seguiu até o emprego dela, que não ficava tão distante. E lá conseguiu convencê-la a ir para um local mais reservado, dentro do próprio local da empresa dela, para ele fazer uma checagem na sua sacola para saber se ela tinha carregado, furtado algum produto, portanto, das lojas americanas e colocado na sacola. Quando ele ali verificou e nada, portanto, encontrou, pediu desculpas e foi embora. Só que o assunto chegou até a justiça, que condenou as lojas americanas. De que forma a gente pode entender essa situação? Seria o mau preparo do funcionário? Seria também excesso também do funcionário para entender que ele poderia fazer esse tipo de situação? E como é que você avalia também a reação da vítima que procurou a justiça para as devidas providências, doutor Júlio? Ô Walter, eu acho que nesse caso específico aí, a gente tem as duas coisas. Provavelmente o mau preparo do funcionário e às vezes até uma orientação inadequada mesmo do estabelecimento. Esse fato que aconteceu aí em Brasília é uma situação bastante corriqueira nas lojas, na maioria do país aí a gente tem esse tipo de situação. Todo consumidor que for exposto a uma situação vexatória, que expõe a honra dele ou a imagem dele numa relação de consumo, ele pode sim procurar o Poder Judiciário para exigir uma reparação desse estabelecimento. Então, esses estabelecimentos de comércio, eles têm que ter muito cuidado na abordagem dos consumidores, caso haja uma suspeita de algum crime, de furto, alguma coisa nesse sentido, porque caso isso não exista, realmente vai surgir para o consumidor o direito de pedir uma reparação no Poder Judiciário. E nesse caso, especificamente, o abuso desse estabelecimento talvez esteja no fato desse funcionário ter ido atrás da consumidora depois de já ter saído da loja e abordado ela no próprio trabalho dela. Então aí a gente caracteriza aí um certo abuso desse estabelecimento nessa prática aí. Perfeitamente. Agora, é claro, né, que a empresa, suponhamos que dentro da loja essa senhora viesse a ser abordada para uma verificação. Mesmo assim, tem critérios, né, para que essa abordagem seja feita, não é, doutor Júlio? Sim, a abordagem tem que ser feita de forma educada, né, e que haja realmente algum tipo de suspeita. Na maioria dos estabelecimentos hoje existem câmeras, né, que costumam flagrar as pessoas cometendo esse tipo de ato, mas essa abordagem tem que ser feita de uma forma muito controlada para se evitar qualquer tipo de constrangimento à pessoa ou pessoas que estejam em volta dela, né, para que isso não caracterize futuramente uma possibilidade de indenização por dano moral. Às vezes até mesmo um crime, né, de imputação falsa de crime a uma pessoa que não praticou. Então tem que ser uma abordagem muito bem feita. Hoje em dia, Walter, essas lojas têm aparelhos eletrônicos, esses alarmes que denunciam quando a pessoa sai com um produto sem pagar ou sem retirar a etiqueta. Isso, de certo modo, facilita, né, a abordagem desses consumidores. Mas até com esses equipamentos a gente tem que ter um certo cuidado, porque eles podem falhar, né, e muitas vezes pode acontecer uma situação de imputação falsa a alguém que não praticou nada, né, e aí o estabelecimento vai se responsabilizar por isso. Entendo. Dizer, num caso como esse, né, citado em que as lojas americanas aparecem aqui como ré
e acabou, portanto, a empresa sendo condenada a pagar aí uma indenização, uma quantia de R$ 7.000 a título de danos morais. Quer dizer, quando vamos colocar assim, né, a parte que a loja suspeita ou desconfia que teria levado alguma coisa, mas saiu da loja, seria o caso certo buscar a delegacia da área e registrar uma ocorrência para que a polícia, então, adote as devidas providências para verificar se é verdade, se não é verdade, enfim, adotar as providências, doutor Júlio? Sim, com certeza, Valdo. Você tá coberto de razão. A partir do momento que esse consumidor saiu da loja, do estabelecimento, já não cabe mais tomar qualquer tipo de providência de forma privada. Ele vai ter que procurar, né, os órgãos públicos, a polícia, fazer uma denúncia, né, dessa suspeita, e aí a polícia sim vai investigar se houve realmente ou não a prática de um crime. A partir do momento que esse funcionário entra no estabelecimento dessa pessoa que trabalha em um outro local e ele mesmo faz essa busca, ele já está abusando do seu direito, né, de poder investigar ou não se aquela pessoa realmente praticou algum crime. Então, você está coberto de razão com relação a isso. Entendo. Agora, ou seja, danos morais. Claro que a Justiça determinou, portanto, a quantia de R$ 7.000 a título de danos morais. Como é que é calculado, no caso, o valor de uma indenização, doutor Júlio? Ô Walter, esse é um dos assuntos mais polêmicos que a gente tem no direito até hoje. E não existem critérios muito bem definidos de estipulação de valores. Então, assim, isso depende muito do que a pessoa comprovar nos autos, né, o constrangimento que ela teve, a violação a algum direito da personalidade dela, da imagem, da honra, as pessoas que estavam presentes ali, que acompanharam essa abordagem indevida, né, a questão até mesmo, às vezes, do próprio emprego dela ser colocado em risco por conta dessa abordagem. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, o valor da indenização vai variar dependendo do quanto que a pessoa ganha, dependendo da ofensa que ela sofreu. Então, é muito difícil a gente estipular quantias específicas, né? Então, vai depender de cada caso e de cada situação para se chegar a um valor que seja, no mínimo, razoável para aquela pessoa receber uma reparação do poder judiciário. Agora é interessante, né, doutor Júlio, que a empresa com certeza, né, pagou, vai pagar, portanto, aí a indenização arbitrada. Claro que pode recorrer, já que cabe recurso, portanto, da sentença, mas se finalizar, seria também um caso de, além de pagar, portanto, no caso, a indenização, também fazer com que a loja prove para a autoridade competente de que concedeu cursos adequados para os seus funcionários que trabalham aí cuidando aí do patrimônio da loja, para que eles saibam como é fazer uma abordagem a um cliente que está ali na condição de suspeito, ou alguma coisa parecida, de que forma abordar. Quer dizer, seria também prudente, caso a empresa de alguma forma também pudesse, de alguma maneira, não ser punida, mas pelo menos ser orientada a prestar cursos específicos para esses seus funcionários, depois mostrar para a justiça que os cursos foram devidamente aplicados, doutor Júlio? Ô Walter, você tocou num ponto muito interessante. O sistema jurídico brasileiro, ele tem uma tendência de sempre reparar os danos com base em indenizações pecuniárias, ou seja, em dinheiro. Mas, ultimamente, a gente tem tido posicionamentos jurisprudenciais, inclusive, de juízes que, além da quantia de indenização para reparar a vítima, condenam o estabelecimento a obrigações de fazer. E uma delas poderia ser exatamente isso, obrigar que a empresa coloque cursos à disposição dos seus funcionários para que se evite que isso aconteça num futuro próximo. A gente teve aqui no Brasil, nos últimos 2 ou 3 anos, algumas empresas aí, que foi até noticiado pela imprensa, né, que os seguranças acabaram matando um consumidor, achando que eles estavam furtando, e uma série de outras questões relacionadas a isso. Então a gente percebe que o treinamento dessas pessoas é muito falho. E isso realmente precisa ser discutido, principalmente pela sociedade. O direito é uma forma de se resolver isso. Então a gente pode ter isso numa decisão judicial realmente, numa sentença, e o próprio Ministério Público também pode realizar termos de ajustamento de condutas com essas empresas, caso elas, né, sejam reiteradas nessa prática aí, para que essas empresas possam estabelecer esse tipo de curso para os seus funcionários, para que se diminua esse tipo de
seria uma interessante forma de penalizar a empresa, né? Não só na questão de dinheiro. Perfeitamente. Dr. Júlio Moraes de Oliveira, muito obrigado mais uma vez pela atenção que o senhor sempre tem aqui com a nossa emissora. Fica o convite para outras participações, claro, dentro também da disponibilidade de tempo do senhor. Tá bom, doutor Júlio? Eu que agradeço vocês mais uma vez. Um abraço a todos. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. São 14 horas mais 41 minutos, agora no horário